Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo és incomparável.
pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração, e dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração, e dia e noite suba a ti nossa adoração. E dia e noite suba a ti nossa adoração. E dia e noite suba a ti nossa adoração. E dia e noite suba a ti nossa adoração. E dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. E tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nós te louvamos, Jesus, exaltamos o teu nome nessa noite, engrandecemos a ti e nós queremos entregar a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração a ti. Pedimos, Senhor, toca, Senhor, cada coração, Senhor, de cada pessoa que está, Senhor, dentro do seu lar, dentro da sua casa, que eles recebam, Senhor, um toque do Senhor, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Olá, igreja. Nós estamos aqui em mais um Alcance Mais de forma online e a minha oração é que o Senhor
te abençoe aí na sua casa, que Ele toque o seu coração. Eu gostaria nesse tempo de compartilhar com vocês um texto. Nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Eu gostaria que você pudesse acompanhar. Eu quero ler Provérbios capítulo 11, verso 24. E o texto diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outro retém o que deveriam dar e cai na pobreza. Queridos, olha que maravilhoso esse ensino da palavra de Deus para mim e para você. A palavra de Deus diz aqui que há quem dê generosamente ver aumentar as suas riquezas. É interessante porque a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que aquele que semeia pouco, colhe pouco. E também vai dizer que tudo aquilo que o homem planta, aquilo ele também vai colher. Eu acredito que isso também fala da nossa vida financeira, de como nós lidamos com a nossa vida financeira. Ou seja, quando nós damos, quando nós ofertamos, quando nós abençoamos os nossos irmãos de maneira generosa, com coração generoso, nós vamos ver o Senhor acrescentando cada vez mais nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, devemos buscar primeiramente o seu reino, a sua vontade, a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, queridos, cada vez que eu me movo em generosidade, com o coração correto, alinhado, eu vou ver o favor do Senhor. Isso não tem a ver com barganha, tem a ver com a palavra de Deus que me ensina. Mas eu preciso buscar esse coração generoso no Senhor. Mas a outra parte também é uma verdade. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Ou seja, queridos, muitas vezes a gente não está vivendo aquele texto que a palavra de Deus diz que o Senhor ele dá semente ao que semeia. Ou seja, muitas vezes tudo que entra na nossa mão, nós acabamos comendo a semente, nós acabamos administrando mal as nossas finanças e a gente vê esse texto se cumprindo, onde nós andamos ansiosos, preocupados por tantas coisas, porque muitas vezes a gente como que eu vou fazer para pagar aquela conta, como que eu vou fazer para fazer isso e aquilo, e muitas vezes não olhamos que nós não estamos cumprindo a primeira parte do texto que eu li aqui. Andar em generosidade, colocar o Senhor à frente de tudo, acima de todas as coisas no nosso coração. Realmente plantar, não comer a semente, mas plantar, porque a palavra de Deus diz que Ele dá a semente ao que semeia e pão para o alimento. Ele também provê pão para o alimento. Mas muitas vezes a gente está olhando para tudo e olhando tudo como pão. Nós estamos comendo a semente, nós estamos agindo com negligência em relação à palavra de Deus, aos ensinamentos da palavra de Deus. Não temos andado em generosidade, muitas vezes com o coração corrompido, com o coração orgulhoso. Mas graças a Deus pela palavra de Deus que nos ensina a maneira correta de lidarmos com as finanças. Eu gostaria nesse tempo que você pudesse separar o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero fazer uma oração com relação a nossa vida com relação às finanças, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos leve a andar nesse lugar de generosidade, de ouvir a sua voz, de ouvir o seu comando e ver acrescentar cada vez mais o favor do Senhor nas nossas vidas. Pai, obrigado pela Tua palavra que é verdadeira, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos leva a toda a verdade. A minha oração, Espírito Santo, nos leva a entender, Senhor, esse lugar e viver esse lugar de generosidade, Senhor, para que nós venhamos se mover, Senhor, com o coração generoso, Senhor, desde, Senhor, abençoar, Senhor, uma pessoa no sinaleiro, abençoar, Senhor, um irmão que está necessitado, Senhor, a ofertar na sua casa, a dizimar, Senhor, nós queremos fazer isso tudo, Senhor, Pai, com um coração grato, Senhor, um coração movido em gratidão. Então eu te peço, o Espírito Santo de Deus nos leva a viver esse lugar, Senhor, esse coração movido, Senhor, na gratidão. Nós queremos nesse tempo, Senhor, ofertar ao Senhor, Pai, e fazer isso, Senhor, com um coração generoso, com um coração grato, porque o Senhor merece, Senhor, o nosso melhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você pode fazer a sua oferta de maneira aí, lógico, né, online, mas através das nossas contas que estão aparecendo aí na sua tela, mas faça isso com o coração generoso. Em nome de Jesus,
Amém. Agora nós vamos para o momento da palavra. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus ministrar a sua vida. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso Alcance Mais, hoje somente online. Eu sou o pastor Marcelo, estou aqui para compartilhar uma palavra com a gente, para sermos edificados cada vez mais na nossa fé. É um prazer estar aqui com você nessa noite. Se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal do YouTube, faça isso agora, ative as suas notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente faz aqui no Alcance, compartilhamos com você aqui pela internet. Siga as nossas redes sociais, @alcancepinhais. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado através dos materiais, através dos vídeos que a gente compartilha aqui no nosso canal do YouTube. Gente, então, nós estamos nesse mês de março falando sobre santidade. E eu quero compartilhar aqui uma breve palavra a respeito disso. E o tema da minha mensagem hoje é santidade e alegria. Santidade e alegria. Dentro de tantas características aí que a gente vê dentro da santidade, a santidade parece, em certo ponto, ser algo penoso, alguma coisa que a gente sofre ou sacrifica para poder alcançar, né? Para alcançar a santidade a gente parece sofrer, a gente parece viver em sacrifícios. E quando a gente olha de maneira superficial para isso, faz até um certo sentido, né? Nós precisamos realmente nos sacrificar para viver em santidade, mas eu acredito que esse é um olhar muito raso, muito superficial. Porque quando a gente olha, quando a gente tem um entendimento um pouquinho mais profundo sobre isso, a gente percebe que até o sofrimento para Deus ele é benéfico, né? A gente precisa entender que a santidade tem muito mais a ver com alegria, a santidade tem muito mais a ver com felicidade e satisfação do que necessariamente com sofrimento. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho conosco nessa noite. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura no livro de Salmos. Eu quero ler os 2 primeiros versículos do Salmo 9. Salmos 9, os versículos 1 e 2. A palavra diz assim, ó: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Curva a sua cabeça um minutinho. Pai querido, nós estamos diante da tua palavra e eu te louvo por isso, pelo privilégio que nós temos de compartilhar a tua palavra, de estudar a tua palavra. A minha oração é que tudo aquilo que formos compartilhar aqui nessa noite não sirva somente de informação ou de conhecimento, mas Deus, seja alimento para o nosso espírito, e nós possamos ter a nossa fé edificada e que nós possamos também corresponder, Deus, àquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Abençoa, Deus, todos aqueles que estão ouvindo essa ministração da Tua palavra agora e que nós possamos corresponder a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, como igreja, Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já parou para pensar em como a felicidade, né, a alegria ou esse sentimento de satisfação são sentimentos condicionais? Já parou para pensar que existe uma condição para que você se sinta feliz, alegre ou satisfeito? Eles são sentimentos condicionais, né? Eles dependem de alguma coisa, dependem muitas vezes de uma realização profissional, depende de um relacionamento, seja ele de namoro, de noivado, até de casamento, seja um relacionamento bem-sucedido, depende de um plano financeiro estável, né? De uma boa poupança, de um bom salário,
muitas vezes daquilo que a gente quer adquirir, depende da nossa saúde, enfim. A felicidade, a alegria, um estado de satisfação depende de alguma coisa, é condicional. Enquanto eu estava preparando essa ministração, eu me lembrei de um filme, eu tenho certeza que a maioria de vocês já assistiu, se chama A Procura da Felicidade. É uma história aí que o Will Smith até ganhou o Oscar, né? Tem uma polêmica envolvendo o Will Smith aí nesses dias. Ele interpreta o Christopher Gardner. E eu não sei se você sabe, mas a história da Procura da Felicidade é uma história real, né? Realmente aconteceu. E esse cidadão aí, esse homem, o Christopher Gardner, que o Will Smith interpreta, e um homem sonhador, que no filme, de repente, aí ele se vê no meio de problemas bem graves, problemas financeiros bem graves, e já no início do filme, aí, a mulher dele, a sua esposa, ela o abandona. Então ali o Christopher Gardner, ele fica só ele e o filho dele, ele é despejado, e ele tem que cuidar do filho dele, se reerguer financeiramente, e de repente aí ele se vê diante de uma oportunidade profissional, ele percebe aí uma possibilidade de mudar completamente a sua vida, e esse filme ele tem uma mensagem de superação, né? Ele traz uma lição de vida muito grande, muito bonita. Esse filme é usado aí como exemplos aí de grandes líderes financeiros que ensinam sobre superação, né? que ensinam aí sobre sermos pessoas disciplinadas, né? Todo mundo ensina muito sobre esse filme, e a verdade é que é um filme muito bonito mesmo, muito emocionante, né? E a gente percebe nesse filme, apesar dele ter essa história de superação muito bonita, a gente percebe como o nosso estado ou o nosso anseio por felicidade é condicional. O nome já diz tudo, a procura da felicidade, né? Está procurando a felicidade, e de como fica claro para a gente que o ser humano, nós enxergamos essa busca de alegria, de satisfação, e isso é algo condicional, ou seja, ser feliz depende de algum fator externo, né? Depende de eu alcançar algum resultado, de alcançar algum lugar, então somente dessa forma eu vou ser feliz. E a grande verdade, pensando dessa forma, é que na maioria das vezes, no nosso cotidiano, no nosso ordinário, eu gosto muito dessa palavra, o ordinário, né? Nós não nos sentimos felizes, nós não nos sentimos 100% satisfeitos, né? A nossa rotina, nós não estamos motivados como a gente queria estar, né? Durante 100% do nosso tempo, ele não é feliz a todo momento, nós não estamos realizados, satisfeitos, alegres em todo momento. Na verdade, eu não sei você, né? mas na maioria das vezes a gente se sente preocupado, a gente se sente ansioso, muitas vezes até tristes, por inúmeros fatores externos que às vezes não fomos nós que causamos, né? A gente muitas vezes está triste, ansioso, por pessoas, por situações de outras pessoas, por algum familiar, por algum filho, enfim, a gente está assim, não estamos felizes, estamos ansiosos, tristes, decepcionados, muitas vezes por fatores externos que muitas vezes eles não dependem de nós, né? Eles dependem de outras pessoas muitas vezes. E é nesse ponto, queridos, é nesse ponto que eu acredito que nós cristãos, nós filhos e filhas de Deus, nós precisamos e nós podemos encontrar um lugar de alegria, um lugar de satisfação que não dependem de nada, que não dependem de pessoas, que não dependem de lugares que nós devemos e podemos alcançar. Nós podemos, como cristãos, entrar em um lugar de alegria plena, de satisfação plena, que não depende de coisas externas. Essa é a grande lição ou a grande questão que eu gostaria de compartilhar aqui nessa noite. Nós não dependemos de coisas, nós não dependemos de ninguém para sermos felizes, para sermos satisfeitos a todo momento. Por mais que a mensagem, a realidade dos nossos olhos não seja essa, eu creio que como filhos e filhas de Deus nós podemos entrar em um lugar
de alegria, de satisfação que não dependem de coisas externas. Perceba o que o salmista diz aí quando compartilhamos no início. Em ti, ó Deus, eu me alegrarei e eu exultarei. É em Deus, é na sua presença, é na adoração, a gente percebe isso no versículo 1, é na adoração onde nós encontramos a motivação e a satisfação que são incondicionais. Motivação e satisfação incondicionais, ou seja, não existem condições, não é algo que você possa produzir, não é algo que alguém possa produzir, é algo que Deus produz em nós e através de nós, um lugar de motivação e de satisfação, onde nós vamos encontrar a alegria, a satisfação, a felicidade plena, né? É em Deus, queridos, é em Deus que nós vamos encontrar esse lugar. Eu acredito que o Senhor está nos chamando para enxergar a santidade dessa forma, um lugar de satisfação plena, de alegria plena. A pastora Vivi falou sobre isso aqui no último domingo, né? Ela deu esse exemplo de que a santidade não é um lugar penoso, mas é um lugar de alegria e de satisfação. E nós podemos e devemos encontrar e viver nesse lugar. Eu quero dar 2 ótimos exemplos aqui, exemplos antagônicos, né? Exemplos distintos um dos outros que nos fazem perceber como nós podemos interagir com a Bíblia, com a vida, para encontrar esse lugar de satisfação. E eu quero te dar um ótimo exemplo que nos ajuda a entender, primeiro exemplo, né, de como fatores externos eles nos impedem de sermos plenamente satisfeitos. Esse primeiro exemplo é a história dos discípulos no caminho de Emaús. Você conhece essa história, tenho certeza. Mas ela é um ótimo exemplo de como fatores externos nos impedem de viver a alegria, a satisfação que nós temos em Deus. Acompanhe comigo aí a leitura de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 18. Lucas, capítulo 24, nos versículos de 13 a 18. Olha o que diz o texto. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Preste atenção agora o que diz o texto. E eles pararam entristecidos com o resultado, né? Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Eu quero parar por aqui. Os discípulos de Emaús, os discípulos de Jesus que estavam no caminho de Emaús, eles estavam tristes pelo que havia acontecido. Os discípulos, eles tinham uma expectativa em Jesus Cristo. Eles eram judeus e eles tinham uma expectativa que o Senhor Jesus, como Cristo, ele ia redimir Israel naquele momento. Então, quando o Messias morre na cruz, então a expectativa que eles tinham naquele homem, ela é dissipada, né? Eles tinham uma expectativa em Jesus, em Cristo Jesus, que era equivocada, uma expectativa errada do que Jesus Cristo iria fazer. Eles achavam que o Senhor Jesus iria agir de uma forma, o Senhor Jesus acabou agindo de outra forma, e então eles tiveram a sua expectativa frustrada. E por terem a sua expectativa frustrada, então eles ficaram tristes, eles deixaram de viver a alegria proposta por ser um discípulo de Jesus, a alegria proposta por caminhar com Jesus, por poder fazer parte de maneira muito ativa naquilo que Jesus estava fazendo, porque eles eram discípulos. Eu fico imaginando eles recebendo a ordem de Jesus para expulsar demônios, para curar os enfermos, para libertar os cativos e depois voltar para Jesus dizendo tudo o que eles haviam feito. Eu fico imaginando isso. Naquela época você ser escolhido como um discípulo de Jesus e de repente eles tiveram a expectativa deles frustrada. Ou seja, eles olhavam para Deus, eles tinham uma expectativa em relação ao que Deus poderia e iria fazer. E Deus não faz aquilo que eles esperavam, então eles ficam tristes.
Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz assim para nós: a esperança adiada faz adoecer o coração. Agora o desejo cumprido é a árvore da vida. E a primeira pergunta que eu quero fazer, cabe a nós aqui, nós refletimos, eu faço a pergunta para mim também. Onde nós estamos depositando as nossas expectativas? Aonde está a nossa expectativa? Em quem, como nós temos colocado a nossa expectativa? O texto deixa muito claro que esses homens eles tinham expectativa em Deus, mas mesmo assim a expectativa deles, a forma como eles tinham essa expectativa era equivocada. Muitos de nós podemos estar colocando essa expectativa em Deus, mas na maneira que nós achamos que Deus vai fazer. Mas Deus tem uma forma de cumprir a sua vontade. Muitas vezes não se assemelha a nós. Ou nós podemos estar com a nossa expectativa em qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. E quando nós temos essa expectativa frustrada, o nosso coração adoece, nós ficamos tristes. Mas eu quero dizer que não é essa a realidade que Deus tem para nós. Não é uma realidade de tristeza. Da mesma forma que aqueles discípulos no caminho de Emaús, nós também. Nós não estamos livres de nos frustrarmos. Cabe a nós entender aonde nós temos colocado a nossa expectativa. Então esse é um primeiro exemplo, queridos, que biblicamente nós podemos perceber que podemos colocar a nossa expectativa em coisas erradas. E quando nós nos frustramos porque esse lugar é errado, então nós vamos ficar tristes. Mas mais uma vez eu digo, não é esse lugar que Deus tem para nós. Não é nesse lugar que o Senhor quer que a gente viva. Existe também um ótimo exemplo de como nós temos as nossas expectativas renovadas, para que então a nossa alegria e satisfação sejam contínuas e não dependam de um fator externo ou um fator humano. Então a gente deu um exemplo ruim, né, de como a nossa alegria é frustrada, de como nós vivemos em tristeza quando nós temos as nossas expectativas frustradas. Mas nós podemos ter as nossas expectativas renovadas, para então ter a nossa alegria e a nossa satisfação plenas, num lugar onde não depende de coisas externas. Eu quero que você leia comigo Salmos também, capítulo 51, versículo 12. O rei Davi, ele nos ensina algo muito bonito aqui. Ele fala assim, no versículo 12 do Salmo 51. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui-me a alegria da tua salvação. Existe algo de muito bonito aqui nesse versículo, e a gente precisa entender que a nossa alegria, ela precisa estar fundamentada em Deus e na salvação que temos diante da sua presença. Tem muitos motivos que a gente pode buscar alegria, muitos motivos que até são lícitos, mas queridos, eles não podem ser o fundamento. Nós precisamos começar em algum lugar, e eu acredito que esse lugar ele precisa ser visto e revisto todos os dias. O lugar onde a nossa alegria começa, e se começar nesse lugar ela não vai ser desfeita, ou seja, nós vamos ter motivos para ser sempre alegres, independente daquilo que nós estamos vivendo, ou vendo, ou ouvindo, independente das circunstâncias, independente das situações que estão acontecendo ao nosso redor. Eu e você podemos desfrutar de uma alegria plena, que não depende dessas coisas, e essa alegria começa quando a gente entende a alegria da salvação. A alegria da salvação. A alegria começa no fato de que, por mais que as coisas não estejam de acordo como gostaríamos, Deus, Ele tem o controle de tudo. Deus, Ele tem o controle de tudo, e por mais que muitas vezes a nossa alma ela grite de ansiedade e de preocupação, o meu e o seu espírito, né, eles vão descansar na salvação que vem de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que existe um lugar para vivermos em Deus em que as coisas não mudam. Deus, Ele propõe um lugar para eu e você viver nele, onde as circunstâncias podem estar um caos, você pode estar perdendo o controle das coisas, mas existe um lugar em Deus, onde Ele nunca perde o controle, nós podemos viver nesse lugar, a partir desse lugar. A salvação é algo que Deus nos dá.
E nós podemos viver constantemente nesse lugar, porque quando nós partimos desse lugar de que nós somos salvos, de que nós somos remidos, de que nós temos um relacionamento com Deus, e esse relacionamento foi Ele que começou, então agora nós podemos olhar para as circunstâncias, nós podemos olhar para nós mesmos, para os nossos semelhantes, para tudo aquilo que a gente faz, e para tudo aquilo que fazem conosco, e por mais que essas coisas não sejam necessariamente boas aos nossos olhos, nós não vamos começar nesse lugar. Nós vamos começar num lugar onde as coisas não mudam, onde nós temos relacionamento com Deus que é perfeito, e todas as coisas propostas por esse Deus são perfeitas. E por vivermos nesse lugar, então nós podemos acessar a felicidade, acessar a alegria, porque não depende de nós, não dependem das coisas, depende de Deus. E Deus não muda, queridos. Deus é sempre o mesmo. Deus não depende do meu e do seu humor. Deus não depende se o dólar subiu ou se o dólar caiu. Deus não depende se está acontecendo uma guerra em outro país ou não. Deus não depende daquilo que nós estamos vendo que está acontecendo na política muitas vezes. Deus não está nem aí se a gasolina subiu ou não. E eu e você, a gente fica triste por isso, com certeza. A gente fica triste se alguma coisa acontece com o nosso semelhante. A gente fica triste se as coisas não saem do jeito que a gente queria que saísse. Mas o que não pode acontecer é a nossa vida, o nosso ritmo de vida ser ditado por essas coisas. Não, nós somos ditados pelo fato de que a nossa alegria é plena, que a nossa satisfação é plena, porque nós servimos a um Deus que é pleno, que não dorme, que não descansa, que está a todo momento cuidando de nós. É isso que Ele garante na sua palavra. O que eu quero dizer aqui é que nós não precisamos de mais nada para sermos sempre felizes. Nós só precisamos de Deus. E Ele não muda. Então nós devemos nos apegar ao fato de que Deus não muda e que não depende de nada para se manter sempre o mesmo. Eu quero ler Tiago, capítulo 1, versículo 17. E a palavra diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Deus nunca muda. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele vai ser o mesmo eternamente. Eu quero desafiar você, nós estamos terminando o mês de março falando sobre santidade, a viver a alegria proposta por Deus dentro da santidade. Santidade é um dom de Deus que Ele nos deu para sermos parecidos com Ele. E a palavra diz que Deus é alegria, é satisfação. O fato de nós buscarmos santidade muitas vezes vai demandar sacrifício, vai demandar sofrimento, mas o início desse sofrimento, o fundamento do porquê nós estamos sofrendo, o porquê nós estamos nos sacrificando, é para nós parecermos com Deus, e isso é motivo de satisfação. Isso é motivo de alegria. Sabe, queridos, nesses dias, eu creio que Deus está nos levando para um lugar onde nós não vamos depender de circunstâncias externas para nos movermos. Nós não vamos depender de circunstâncias externas para fazer aquilo que Ele tem nos chamado para fazer. E nós devemos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer com alegria, com satisfação, porque é um privilégio. É motivo de honra, é motivo de satisfação, é motivo de alegria, é motivo de felicidade servirmos a esse Deus maravilhoso. A minha oração nessa noite é para que, nesse exato momento, independente da circunstância que você esteja passando, independente do momento como família que você esteja vivendo, como trabalho, não sei se na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual, eu não sei qual é a circunstância que está batendo na porta da sua casa nesse momento, que está batendo na porta do seu coração, eu não sei. Eu me sensibilizo com ela, com certeza, mas eu quero dizer que existe uma satisfação em Deus, na presença de Deus que está acima daquilo que você está vivendo. E Deus quer
hoje que você acesse esse lugar, para que você tenha forças, não apenas para passar por esse momento que você está passando, mas até para resolvê-lo. Deus quer renovar a sua visão, Deus quer renovar aquilo que você tem ouvido, Deus quer renovar os seus pensamentos, para que converjam nele, para que comecem nele, para que então você possa acessar um lugar em Deus, para ver a vida como Ele vê, e viver a vida como Ele quer que você viva. Amém? Santidade e alegria andam de mãos dadas, porque a alegria que vem de Deus não dependem das coisas externas. A alegria é um fruto do Espírito. E é para essa alegria que eu queria te convidar a viver agora e daqui para frente. Amém? Que possamos ser como o salmista. Senhor, eis-me aqui para te adorar, eis-me aqui para te servir, eis-me aqui para me alegrar, não nas coisas que estão acontecendo, mas no fato de que o Senhor é o meu Deus. E é nisso que eu me alegrarei, é nisso que eu exultarei. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer pelo fato de que nós podemos ser felizes, alegres, viver plenamente em satisfação, não por causa das coisas que vemos, daquilo que podemos fazer ou deixar de fazer, não, Deus. Nós temos alegria e satisfação, porque foi assim que o Senhor quis, porque é assim que é o relacionamento contigo. Ele se baseia em alegria, em satisfação. O Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, para que através disso nós pudéssemos ter um relacionamento contigo. E é nesse lugar que eu oro para que eu e os meus irmãos possamos viver todos os dias, Deus. Todos os dias, quando a sua misericórdia, a sua graça se renovam nas nossas vidas, que nós possamos, Deus, juntos acessar esse lugar. Não olhando para as coisas desse mundo, não olhando para nós mesmos ou para as pessoas, mas olhando primeiramente para Ti, Deus. Ah, Deus, desperta o nosso espírito para que nós possamos ter a nossa consciência renovada, Deus, que nós podemos começar o nosso dia num lugar de alegria, num lugar de satisfação, porque nós servimos a um Deus que não muda, a um Deus que é imutável, a um Deus que nos ama. E porque nos ama, Ele quer nos ver bem, porque nos quer ver bem, muitas vezes nos corrige a nossa trajetória. Eu oro por isso, Deus, para que seja assim uma noite de correção, mas para que a gente saiba que na correção existe alegria, Senhor, existe satisfação. Eu oro, Deus, e eu profetizo na vida do meu irmão, da minha irmã agora, que entenda, Senhor, que a santidade começa na alegria. A santidade começa, passa e termina na alegria, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma alegria, uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe ele com alguém, para que ele possa ser edificado, edificada também. Que Deus abençoe a sua quarta-feira, que Deus abençoe a sua quinta-feira, o restante da sua semana. Que você saiba que a alegria tem tudo a ver, que a santidade, tem a ver com alegria. Uma alegria que não depende das coisas externas, mas depende do nosso Deus, que não muda. Amém? Que Deus te abençoe.